podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem. Vamos para mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. E eu quero dizer para você, nessa resenha, o seguinte, na verdade eu quero te contar por que eu criei o podcast Movendo-se. Essa é uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram e eu vou compartilhar um pouco aqui com você de onde surgiu a ideia de fazer um podcast. Acho que primeiro é importante contextualizar que a minha carreira não é uma carreira na área de rádio, não é uma carreira na área de comunicação. Eu sempre trabalhei na área de RH, eu trilhei uma carreira dentro do mundo corporativo, trabalhando em várias empresas, nacionais, multinacionais, enfim, sempre uma trajetória dentro da área de RH, até alcançar uma posição executiva nessa área de recursos humanos e sempre trabalhando com uma paixão muito grande que foi de desenvolver pessoas. Então, acho que a área de RH, ela me escolheu de alguma forma. A gente sempre fala, né, na profissão que a gente segue, você escolheu aquela profissão ou você foi escolhido por aquela profissão? No meu caso, eu acho que eu fui escolhido e sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento de carreira, sempre trazendo impacto para crescimento das pessoas dentro das organizações por onde eu passei. E essa foi sempre a minha praia. Essa foi sempre a minha área de maior satisfação de trabalho. E ao longo dos anos, trabalhando dentro dos ambientes corporativos, eu em um determinado momento comecei a sentir falta de extrapolar um pouco as fronteiras dessas empresas, desses ambientes corporativos. Ou seja, eu queria aumentar a minha capacidade de impactar pessoas. É claro que quando você está dentro de uma organização, que você tem a chance de impactar ali aquele grupo, aquelas pessoas que trabalham naquela empresa, isso é muito bom, isso é muito recompensador. Mas eu queria ir além, eu queria poder impactar muito mais gente de alguma forma, especialmente impactar de maneira positiva no processo de gestão e desenvolvimento de carreira das pessoas. E aí, eu, nessa linha de atuação, de compartilhamento de conhecimento, conteúdo, e principalmente conteúdo de impacto, eu, em meados de 2016, conheci e descobri a possibilidade de me tornar um licenciado para organizar eventos do TED Talks, que são os eventos TEDx ou TEDx, que são organizações independentes, então várias pessoas ao redor do mundo possuem uma licença para organizar um evento de palestras do TED Talks, que são os eventos TEDx. Então me tornei, nessa época, um licenciado e em 2017 organizei meu primeiro evento de palestras, que foi o TEDx Barra da Tijuca. E aí, gente, foi aquele negócio de amor à primeira vista. O impacto que eu vi causando, tanto nas pessoas que estavam ali presentes naquele evento, como depois que esses eventos foram ao ar, né, estão em vídeo aí, para que várias e milhares de pessoas possam assistir. O impacto causado é fenomenal, assim, a gente conseguir perceber que, de fato, a palavra tem poder, né? Não só a palavra tem poder, mas principalmente a biografia das pessoas, a história das pessoas, o compartilhar tem muito poder. E tem muito poder de mudança, né? Tem muito poder para provocar mudança. E aí, nessa linha de organizar eventos TEDx, eu comecei a organizar vários outros, com um time, com alguns parceiros, o Rafael Romagnol, o meu irmão que organiza comigo também todo o evento, a gente começou a organizar outros eventos. E num determinado evento que a gente começou a organizar em 2018, 2019, que foi uma edição do TEDx Barra da Tijuca, o tema desse evento foi o Mova-se. E foi um tema que eu rascunhei, fiz a sinopse dele, que basicamente era um tema que chamava as pessoas para ação. Ou seja, se você não está satisfeito com alguma área da sua vida, seja ela qual for, ou algo que você observa que acontece ao seu entorno e que você não concorda, enfim, parta para ação. Né? Parta para ação. O Mova-se foi muito focado nessa provocação. Então todas as palestras, apesar de serem muito diferentes entre si, com temas bastante variados, elas tinham isso em comum, em chamar as pessoas para ação. E esse foi o meu fator principal de motivação, esse evento foi o meu fator principal de motivação para colocar o podcast no ar. Porque a partir desse momento, durante o próprio desenvolvimento do evento, eu que já era um consumidor de podcast, já ouvia vários podcasts aí espalhados pela rede,
E eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar o meu podcast. Eu vou transferir toda essa energia que tá tão boa organizando esse evento aqui, que é uma chamada para ação, que é o Mova-se. Eu vou transferir isso para um podcast. E esse podcast, então, nasceu com o nome de Movendo-se. E ele tem como pano de fundo, e vocês que já acompanham há um certo tempo sabem, como um pano de fundo, é fazer com que as pessoas olhem para suas carreiras, olhem para suas vidas profissionais, olhem para as escolhas que elas fizeram e, por que não, reflitam sobre aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser mudado nas suas carreiras, nas suas rotinas profissionais, na sua performance, na forma como você se entrega para o trabalho. Então, nasceu com esse propósito, com essa missão. E, obviamente, não foi tão fácil no início fazer um lançamento, colocar esse podcast no ar, porque, de novo, eu não sou da área de tecnologia, não sou da área de comunicação, rádio. Eu era um consumidor de podcast, eu nunca fui produtor de podcast. E eu comecei do começo, né, como todo mundo. Então, todo o tempo livre que eu tinha, eu estudava um pouco sobre o assunto, eu pesquisei muito. E depois de algumas tentativas, erros, acertos, eu consegui colocar no ar. E no início foi uma fase de muito aprendizado, mas que não me impediu de fazer acontecer. E essa semana eu recebi uma mensagem muito bacana, uma mensagem muito legal que dizia assim, deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Parabéns pelo podcast. Eu voltei a usar o aplicativo para ouvir os seus episódios. Agora que começou a segunda temporada, eu voltei e comecei a ouvir as primeiras. Quero te parabenizar pelo trabalho. É nítida a evolução do formato. Sempre me inspira e me remete a ter grandes reflexões. Eu recomendo para todos os meus conhecidos. Sou fã de carteirinha. O que eu achei super legal dessa mensagem foi a parte em que ela fala é nítida a evolução do formato. Porque, obviamente, quando você faz um lançamento de um produto, de um projeto como esse, você está ainda numa curva de aprendizado. E ao longo do tempo você vai aprimorando, você vai aprendendo, você vai se estruturando melhor. Então, quando as pessoas ouvem os primeiros episódios e começam a ouvir os últimos, assim, da segunda temporada, elas vão perceber, sim, e que bom que percebam, né, uma certa melhoria. É como dizem, né, se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, é porque ele ainda tá ruim. Então, eu não diria que eu tenho vergonha não, tá? Eu acho que ele tá bacana desde o início, mas ele conseguiu ficar, na minha opinião, e na opinião de algumas pessoas, conseguiu ficar melhor. E tem sido uma experiência muito rica a gente compartilhar esses conteúdos de qualidade por aqui. Eu encorajo qualquer pessoa que tem interesse em criar seu próprio podcast a fazer isso o quanto antes. A gente tá vivendo o melhor momento para esse tipo de mídia no Brasil. Eu estava lendo essa semana, inclusive, um relatório global em que mostrava que no período de janeiro a maio de 2020, o Brasil liderou o ranking mundial de lançamento de novos podcasts. E vou até deixar na descrição desse episódio, dessa resenha, um link para você ter acesso a esse relatório, mas é um dado super interessante e mostra que, de fato, o Brasil começou a enxergar esse tipo de mídia como um recurso muito atrativo. E eu vou te dar aqui algumas razões para isso, na minha opinião. Além de ser uma forma de compartilhamento que mais cresce na atualidade, esse ranking aí tá aí para não deixar a gente mentir, a gente vive hoje uma disputa, talvez a maior de toda a história, uma disputa pela atenção das pessoas. Hoje o principal ativo disputado por todas as empresas é a atenção das pessoas. Por que isso? Porque a gente tem muitas opções em nosso entorno hoje em dia, mais do que nunca antes na nossa história. A gente tem muitas opções de conteúdo. Você tem opções de consumir conteúdo na televisão, no rádio, no podcast, no YouTube, nas mídias sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, nas lives. Todo tipo de mídia, todo tipo de formato tá aí para tentar capturar a nossa atenção. Então, na medida que você tem uma oferta muito grande de opções, fica cada vez mais difícil para alguém, alguma empresa, algum produtor de conteúdo, fica cada vez mais difícil conseguir obter a atenção das pessoas. E onde é que o podcast entra nessa história? O áudio é uma forma muito fácil de ser consumida.
Então você que está ouvindo agora, nesse exato momento, eu me arrisco a dizer que alguns de vocês estão lavando a louça, estão no computador, trabalhando em alguma coisa, estão caminhando, estão arrumando a casa, estão no trânsito. Você está fazendo outras coisas, você não está parada, você não está preso nesse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Você está conseguindo, ao mesmo tempo em que você consome essa plataforma, você está conseguindo fazer outras coisas. Então ela é muito fácil de ser consumida. Uma outra característica interessante que está fazendo com que o podcast cresça muito, além de ser fácil de ser consumido, é que não tem a barreira, por exemplo, da criação do vídeo. Então as pessoas que por alguma razão de timidez ou o que quer que seja, não gostam muito da exposição da sua imagem num vídeo e querem compartilhar conteúdo, elas têm utilizado o podcast como uma alternativa de mídia super interessante, porque só a voz delas está ali. Então isso tem feito com que muita gente também comece a quebrar um pouco dessa barreira e entre nesse mundo do podcast. E uma outra razão que eu gosto bastante é que o podcast hoje, por ele ter fácil consumo, por ele ter um baixo custo de produção, você não precisa investir dinheiro para conseguir colocar um podcast no ar. É um custo muito baixo. Ele é uma excelente forma para você fortalecer marca e identidade. Seja sua marca pessoal, sua marca profissional, para te dar mais autoridade e reconhecimento no mercado, na sua área de atuação. Seja para marcas empresariais, como várias delas já criaram seus podcasts por aí, para divulgar suas empresas, sua identidade, seus negócios. Então, existe uma onda crescente muito grande e eu encorajo, obviamente, as pessoas a mergulharem nessa onda, porque é um barato. Eu sou suspeito para falar, enfim, eu faço isso aqui com muito prazer para vocês e tem um retorno maravilhoso, assim. As pessoas que são impactadas com esse conteúdo, realmente é uma recompensa para mim muito grande e é, na verdade, o cumprimento da missão do podcast, né? É fazer com que as pessoas sejam impactadas positivamente, é causar algum tipo de influência positiva na transformação e no desenvolvimento das pessoas. Essa é a natureza do meu trabalho como um todo, desde o momento em que eu estava na faculdade até hoje, é o momento em que eu estou dentro da minha carreira. E eu divulguei aqui já, para quem acompanha os episódios há algum tempo, nessa segunda temporada especialmente, eu divulguei um lançamento de um curso online que eu conto a minha experiência pessoal, de forma didática, de forma simples, sobre como foi colocar o podcast Movendo-se no ar. Então eu conto passo a passo de todo o processo e ensino na prática a como as pessoas podem criar os seus próprios podcasts. Então vai ser um prazer compartilhar isso com você. Já está sendo, na verdade, um prazer compartilhar isso com vocês. Já tem várias pessoas que acessaram o curso e estão me mandando mensagens, estão me mandando podcast, já começaram a produzir os seus próprios podcasts. Então daqui a pouco vocês vão acompanhar aqui, que daqui a pouco eu vou anunciar um podcast a cada episódio de pessoas que estão fazendo, né, e construindo. Vai ser um prazer poder divulgar também o podcast de quem está começando agora. Acho que é super importante dar voz também a quem está começando. E se você que está ouvindo tem interesse em adquirir esse curso, em fazer esse curso, a boa notícia é que, para você, só para você, ouvinte do podcast Movendo-se, porque acho que é justo eu tratar os meus ouvintes de forma diferente e privilegiada, concorda? Já que vocês estão aqui me dando audiência. Então, para quem é ouvinte do podcast Movendo-se, você que está ouvindo agora esse episódio, tem um cupom de 35% de desconto, que é um cupom chamado Movendo-se, tudo junto, em letras maiúsculas. É só você entrar lá. Eu vou deixar o link desse curso online, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, da resenha. E ele está disponível também no site movendo-se.com, lá na aba de cursos. Você pode clicar e acessar lá, tá bom? Você vai ter acesso e aí você coloca o cupom lá na página de venda, você coloca o cupom Movendo-se, que vai te dar um baita desconto, que não dei pra ninguém esse tipo de cupom, mas a audiência do meu podcast merece, certo? E quando vocês acessarem lá a página de venda, vocês vão ver um vídeo de introdução ao curso, que é um vídeo feito por um cara super competente, que é o Hugo Santiago. O Hugo, ele é motion designer, nome muito chique, e ele fez um trabalho muito legal comigo. Ele construiu esse vídeo a partir de uma ideia que eu mandei para ele, que ele criou da cabeça dele, e ele gerou um impacto
super criativo, inovador. Então tô fazendo questão aqui de divulgar o trabalho aqui do Hugo, que é um cara que conhece muito dessa área de produção de vídeo, criação de conceito, storyboard, direção de arte e animação. Ele realmente é um cara diferenciado e pode trazer um impacto aí. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho dele, já recomendo aí o Hugo Santiago. Vou deixar o Instagram do Hugo aqui também na descrição para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dele, que super recomendo, super vale a pena. Fechado? Gente, obrigado pela sua audiência de sempre. E tem uma novidade também, viu? Eu tô me disciplinando, me organizando para conseguir colocar uma resenha toda segunda-feira de manhã. Então, toda quarta-feira tem um episódio com um bate-papo com algum entrevistado e toda segunda-feira de manhã uma resenha com algum conteúdo, algum assunto para eu trazer aqui para vocês. Espero que eu consiga manter essa agenda e vocês me dão um feedback depois para ver se está funcionando, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.